40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para devorar o episódio 4? Sim, para devorar, porque isto hoje é sobre nutrição e hidratação. Epá, se vocês acham que ligar as 40 serras nos tais 13 dias e 8 horas que eu levei é um teste para as pernas e para o coração, estão um bocadinho enganados. Pá, isto é, acima de tudo, um desafio da engenharia química e de gestão metabólica. Pá, e porquê? Porque se o corpo ficar sem combustível, a bicicleta simplesmente não anda. E se a bicicleta não anda, epá, a aventura acaba. Portanto, uma aventura destas não se alimenta só de estrada. E tudo começa antes da aventura. E no meu caso, foi uma semana antes que eu comecei o processo de preparação para a aventura, em termos de nutrição e hidratação. Portanto, entrei num processo de redução de carga física, não é? Aliada a um reforço muito significativo dos hidratos de carbono e de líquidos. E, portanto, ataquei com bastante força o arroz, a massa, a batata e a proteína, enquanto reforçava também o magnésio e a hidratação com água e eletrólitos. Esta estratégia permitiu-me, digamos, encher o meu depósito, não é? E com este processo ganhei cerca de 2 kg e, portanto, quando comecei a aventura tinha cerca de 70 kg e estava com uma massa gorda que devia andar para aí nos 11%. E, portanto, isto foi a pré-preparação. Para a aventura, eu levava na bicicleta uma autêntica central de carboidratos e complementos de hidratação. Só para vocês terem uma noção, o estoque inicial que eu levei de nutrição pesava ao todo 3,5 kg. Eu estava disperso, não é? Como eu já vos expliquei quando falei no episódio do setup do bikepacking, estava disperso por várias bolsas, mas estes 3,5 kg que podem parecer um peso excessivo e que na altura eu achei que era excessivo, foi fundamental. E como o consumo deste material ia sendo progressivo, o peso também ia reduzindo ligeiramente à medida que os dias passavam. Contudo, eu não levava tudo para a totalidade da aventura, não é? Nomeadamente o isotónico em pó, eu só levava para 8 dias, 9 dias. E, portanto, o plano era parar a meio da aventura para fazer a reposição. E foi o que fiz na Decathlon de Guimarães. Portanto, parei lá, comprei isotónico em pó e comprei também 10, que achei que era melhor comprar 6, 10. No fim não precisei, mas comprei. Portanto, eu quando saí da Decathlon já levava mais 1,5 kg na bolsa de cilindro que tinha até aí, mas também já estava abaixo do peso com que tinha saído de casa em termos das bolsas que levava na bike com a hidratação. Eu também conforme já vos disse, no avanço levava lá o pote de nutrição, que ia sempre carregado com o material para eu poder consumir, e consumindo à medida que sentia que necessitava. Todas as manhãs eu saía com os 2 bidões carregados com as seguintes misturas. Portanto, no bidão mais pequeno levava 60 gramas de hidratos, no bidão maior levava 90 e depois ainda em cima disto adicionava em cada um dos bidões uma pastilha de eletrólitos e uma de magnésio. Sempre que achava que era necessário durante o dia, reforçava com eletrólitos e magnésio ou tomava sais em comprimido. Basicamente, a gestão do meu corpo e do meu esforço ao longo do dia era feita com base nas sensações que eu ia tendo e também naqueles dados que o GPS me ia dando, conforme já vos expliquei no episódio anterior, através do ecrã de performance. Nos dias mais quentes, e apanhei 6 dias bastante quentes, a reposição de líquidos tinha que ser a uma velocidade mais acelerada e, portanto, tudo o que era fontes intermediárias que eu apanhava, aproveitava para repor
e para tomar banhos, porque pá, com muito calor o corpo entra numa saturação muito mais rapidamente. Pá, e com este processo todo eu consegui evitar pá, que tivesse quebras físicas e que tivesse câimbras, que é sempre uma coisa muito, muito chata. Apenas tive câimbras no final do primeiro dia, o que é normal, porque é a reação do corpo, digamos, ao choque inicial de um dia mais longo de pedalada e que também foi feito sobre algum calor e também com alguma intensidade superior à dos outros dias. Mas eu sabia o que tinha que fazer e, portanto, fiz o reforço do magnésio e dos sais de forma um bocadinho mais acelerada do que aquela que seria normal e, portanto, recuperei sem qualquer tipo de problema. As paragens durante o dia variavam entre 2 a 4 vezes por dia, dependia de conforme estava o clima. E normalmente a primeira paragem era sempre ao final de entre 4 a 6 horas após o arranque, isto porque o pequeno almoço, de maneira geral, era sempre bastante robusto. E a receita da primeira paragem era quase sempre a mesma: um bolo de arroz ou um bolo com creme, croissants com chocolate ou doce de ovos, acompanhados de um galão com café duplo e sempre uma água das pedras, de preferência de sabores, no fundo depois no fim para limpar a boca. As paragens depois da primeira, normalmente, eu tentava ingerir coisas que fossem, digamos, de açúcares de consumo mais rápido. Bebia chás em lata ou sumos com gás, leites com chocolate, também foi uma coisa que eu bebi. Comi muitas magdalenas, comi muitos gelados, comi gomas, bolachas, aqueles mini croissants que se vendem nas bombas de gasolina que têm chocolate por dentro, também consumi muito disso. Em alguns dias fiz mesmo paragens para almoçar, acho que ainda foram, se calhar, 3 ou 4 dias, pelo menos fiz mesmo paragens para almoçar de uma forma mais robusta, porque era importante sentir que o corpo tinha outro tipo de comida. E isso é também uma forma de equilibrarmos um pouco o tipo de alimentação que temos durante o dia. Os géis que eu levava eram géis isotónicos, de 45 gramas de hidratos, e os gélis e as barras, cada um tinha 35 gramas de hidratos, eram ingeridos de forma, digamos, cirúrgica. Eu usava-os como um gatilho, não é, basicamente, quando sentia que o corpo estava a pedir, ou quando sabia que tinha uma subida mais exigente e já estava a sentir um bocadinho em déficit, ou porque não estava a conseguir encontrar nenhum sítio para parar e, portanto, estava a sentir em déficit e então tomava. Mas, de uma maneira geral, eu nunca consumi mais de 4 unidades de estoque de coisas com carboidratos. Portanto, eu variava, nunca tomava só géis, ou só barras, ou só gélis. Portanto, variava entre os três, até para o paladar ser diferente. Porque isso também é importante. Ao final de alguns dias, sempre a ingerir o mesmo tipo de coisas, a pessoa começa a ter um bocado de dificuldade em aceitar aqueles sabores. Até mesmo os próprios eletrólitos eu levava com sabores, mas levava 2 sabores distintos, para ir variar. Mas é assim, isto era durante o dia, não é? Eu, em média, talvez tenha parado 3 vezes por dia. Mas, claro, houve uns dias que foi mais, ou talvez um dia ou outro que foi menos. Mas a nutrição não parava quando a etapa terminava, não é? E uma das primeiras coisas que eu fazia quando chegava ao quarto, que era uma prioridade absoluta, era uma reposição imediata de um shot de magnésio, do comprimido de magnésio de largo espectro e de 2 pastilhas de sais. E isto já era a pensar no dia a seguir. Portanto, era uma forma de eu estar já a preparar o corpo para o dia seguinte. Claro, naturalmente, bebia a água que fosse necessária para eu me sentir saciado. Os jantares eram sempre em função da hora que eu chegasse, mas nunca fui jantar depois das 9, de maneira
garantir que o processo de digestão não tivesse muito atrasado quando eu fosse dormir. Pá, e os jantares eram massivos. Eram jantares em que eu comia, mesmo muito. E levava o tempo. Para processar tanta comida leva-se tempo. Pá, e o menu tinha que ser sempre farto e equilibrado. Sempre sopa, sempre água gasificada, pão com manteiga, principal bastante robusto, focado em hidratos e proteína, e a maior parte das vezes foi arroz ou massa, batata e quase sempre carne, mas tentando sempre coisas com pouco condimento, e fechava sempre com fruta e com uma sobremesa doce. Pá, era mesmo, mas tinha que ser, mas tinha que comer mesmo como deve ser. Porque quando se está a consumir em média 6.500 calorias por dia, com dias que foi quase 7.000, passou as 7.500, um gajo tem que comer. Não há forma de fazer isto sem ser a comer. Não é possível. E mesmo com esta disciplina militar de comida, eu muitas vezes chegava ao quarto e se tivesse coisas para comer, e muitas vezes tinha, ainda comia mais. Portanto, olhando para trás, não é? E pensar, quando estava a preparar as coisas, que os 3,5 kg de nutrição parecia um ganho de peso, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu nunca, durante a aventura, me senti em risco ou em quebra, por causa de falta de energia, ou por não estar hidratado, ou por não ter força, porque não estava a comer em condições, ou não estava a beber em condições. O dia mais complicado foi o 13º, ali nos primeiros 80 km, mas isso foi porque eu tinha feito os 326 no dia anterior, apanhado muito calor, já estava tudo desgaste 13 dias, tinha-me deitado mais tarde e comi imenso ao pequeno almoço. Comi mesmo à bruta, porque o pequeno almoço era buffet, estava aberto, e eu exagerei. E então o meu corpo teve uma reação normal de quem fez uma coisa errada, como eu fiz comigo mais. Mas pronto, passado 80 km, aquilo lá se resolveu. Portanto, isto para dizer que a energia que se gasta numa jornada como esta é de tal forma brutal, e não é só no aspecto calórico, é em todos os aspectos. Mas eu não vou adiantar estas coisas aqui hoje neste episódio, porque o tema do próximo do episódio número 5 é a aventura em números e a estatística. E estes números e esta estatística vão abordar várias dimensões, que não são aquelas a que normalmente nós estamos habituados, da distância, da média, da subida, e vocês vão poder compreender isto que eu estou a dizer. E perceberão melhor, depois desses números, a importância daquilo que foi esta nutrição e hidratação que eu tive que fazer para conseguir ser sucedido nesta aventura e ter chegado ao fim sem qualquer tipo de problemas. Espero que tenham gostado deste episódio, que tenha sido interessante. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações. E se não tiverem para isso, já sabem, Instagram ou Facebook, estejam atentos que eu meto lá qualquer coisa a avisar que seja um novo episódio. Um grande abraço, malta.